Parte 17. Princípio 12. Lance um desafio. Resumo. Princípios para conquistar as pessoas para o seu modo de pensar. Princípio 1. A única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. Princípio 2. Respeite a opinião dos outros. Nunca diga você está enganado. Princípio 3. Se estiver errado, reconheça o seu erro rápida e enfaticamente. Princípio 4. Comece de maneira amigável. Princípio 5. Consiga que a outra pessoa diga sim, sim, imediatamente. Princípio 6. Deixe a outra pessoa falar durante boa parte da conversa. Princípio 7. Deixe que a outra pessoa sinta que a ideia é dela. Princípio 8. Procure honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Princípio 9. Seja receptivo às ideias e desejos da outra pessoa. Princípio 10. Apele para os mais nobres motivos. Princípio 11. Dramatize as suas ideias. Princípio 12. Lance um tato, um desafio. Parte 4. Seja um líder. Como mudar as pessoas sem ofendê-las nem deixá-las ressentidas. 1. Se você é obrigado a descobrir erros, esta é a forma de começar. Um amigo meu foi hóspede da Casa Branca no fim de semana durante a administração de Calvin Coolidge. Entrando no gabinete particular do presidente, ouviu Coolidge dizer a uma das suas secretárias: "Aquele vestido que você usava hoje pela manhã estava encantador. E a senhorita é uma jovem muito atraente." Esse provavelmente o mais efusivo elogio que o silencioso Cal fez a uma secretária em toda a sua vida. Foi tão inesperado, tão fora do comum, que a moça toda confusa chegou a corar. Então Cole disse: "Agora, não se envaideça com isso. O que eu disse foi exatamente para fazer a senhorita sentir-se bem. De agora em diante, quero que a senhorita seja um pouco mais cuidadosa com a pontuação." Seu método era provavelmente um pouco óbvio, mas a psicologia era esplêndida. É sempre mais fácil ouvir as coisas desagradáveis depois de ouvir alguns elogios às nossas qualidades. Um barbeiro ensabou um homem antes de barbeá-lo. E isso foi precisamente o que fez McClain em 1896, quando candidato à presidência. Um dos mais notáveis republicanos daquela época havia escrito um discurso de campanha que julgava ser um pouquinho melhor do que os de Cícero, Patrick Henry e Daniel Webster todos juntos. Com grande júbilo, o homem leu sua peça moral em voz alta para McClain. O discurso tinha seus pontos aproveitáveis, mas o conjunto não estava bom. Teria provocado verdadeira tempestade de críticas? McClain não queria, porém, ferir os sentimentos do correligionário. Não devia matar o esplêndido entusiasmo do homem, e, entretanto, devia dizer não. Repare como ele fez isso com habilidade. "Meu amigo, seu discurso está ótimo, e é um discurso magnífico", disse McClain. "Ninguém poderia tê-lo preparado melhor. Em muitas ocasiões, encerraria justamente as coisas que há necessidade de se dizer. Mas será ele inteiramente aconselhável para o momento atual? Verdadeiro e sóbrio, como é no seu ponto de vista, preciso considerar seus efeitos do ponto de vista do partido. Agora, vá para casa e escreva um discurso dentro das linhas que lhe vou indicar e mande-me uma cópia." Ele fez exatamente isso. McClain passou traços de lápis azul
e o ajudou a reescrever seu segundo discurso. E ele se transformou num dos mais eficientes oradores da campanha. Aqui está a segunda mais notável carta que Abraham Lincoln escreveu em sua vida. Sua carta mais notável foi a que escreveu à senhora Bixby, expressando-lhe condolências pela morte dos seus 5 filhos nas batalhas da Guerra Civil. Lincoln provavelmente escreveu a carta em 5 minutos. Entretanto, ela foi vendida num leilão público em 1926 por $12.000. E diga-se de passagem, essa soma representa mais dinheiro do que Lincoln pôde juntar em meio século de trabalho duro. O documento é datado de 26 de abril de 1863, escrito, pois, durante o mais difícil período da Guerra Civil. Por 18 meses, os generais de Lincoln vinham conduzindo os exércitos da União de uma trágica derrota para outra. Nada mais que uma fútil e estúpida carnificina humana. A nação estava horrorizada. Milhares de soldados desertavam. E mesmo os membros republicanos do Senado estavam revoltados e queriam forçar a saída de Lincoln da Casa Branca. Estamos agora à beira da destruição, disse Lincoln. Parece-me que mesmo o Todo-Poderoso está contra nós. Penso com dificuldade divisar um raio de esperança. Tal foi o período de presságios e de caos em que esta carta foi escrita. Vou reproduzi-la aqui com o intuito de mostrar como Lincoln procurou mudar um general insubordinado quanto o próprio destino da nação podia depender da atuação desse militar. Sim, havia grandes faltas, mas Lincoln não tratou delas. Foi mais cauteloso, mais diplomata. Lincoln escreveu: existem algumas coisas sobre as quais não estou inteiramente satisfeito com o senhor. Falar contato e diplomacia. Eis a carta que foi enviada ao Major-General Hooker. Eu o coloquei na chefia do exército do Potomac. Naturalmente, tomei tal deliberação por motivos que me parecem suficientes. Entretanto, penso que é melhor levar ao seu conhecimento que existem algumas coisas sobre as quais não estou inteiramente satisfeito com o Senhor. Julgo-o um soldado capaz e bravo, e que naturalmente admiro. Acredito também que não alia a política à sua profissão, no que procede com muito acerto. Tem confiança em si mesmo, que constitui uma valiosa, se não indispensável qualidade. É ambicioso, o que dentro dos limites do razoável traz mais bem do que mal. Penso, porém, que durante o comando do general Bosindi, o Senhor se aconselhou com a sua ambição e o atrapalhou quanto pôde, no que incidiu num grande erro para com o país e para com um dos mais notáveis e honrados irmãos de armas. Ouvi de tal maneira que acreditei que recentemente o Senhor dissera que tanto o exército como o governo necessitavam de um ditador. Por certo, não foi por isso, mas apesar disso que lhe dei o comando. Apenas os generais que obtêm sucesso podem tornar-se ditadores. O que agora estou exigindo do Senhor são vitórias militares, e então arriscarei a ditadura. O governo apoiará até o extremo de suas possibilidades, o que, aliás, não é nada mais nem menos do que tem feito com todos os comandantes. Tenho muito receio de que o espírito que o Senhor procurou infundir no seio do seu exército, criticar o comandante e retirar-lhe a confiança, se vire agora contra o Senhor. Eu o apoiarei tanto quanto possível para eliminar esse espírito. Nem o Senhor, nem Napoleão, se ainda vivesse, poderia obter qualquer coisa de bom de um exército enquanto nele prevalecesse tal espírito. Acautele-se com as precipitações, mas com energia e cuidado absoluto vá para adiante. Dê-nos vitórias. Você não é Coolidge, ou McClellan, nem o Lincoln. Quer saber se essa filosofia o ajudará nos contatos comerciais diários, não quer? Vejamos. Tomemos o caso de W.P. Gack, da War Company de Filadélfia. O Sr. Gack é cidadão comum, como você e eu. Fez parte de um dos treinamentos que dei na Filadélfia
e relatou este incidente em uma das palestras realizadas perante a classe. A Ark Company empreitou a construção de um grande e completo edifício na Filadélfia, dentro do prazo especificado. Corria tudo de acordo com o traçado, o prédio estava quase terminado, quando inesperadamente o subcontratante que fazia o trabalho ornamental de bronze, que ficaria na parte externa do edifício, declarou que não podia fazer a entrega na data combinada. Como? O edifício estava todo pronto, pesada multa, enormes prejuízos, e tudo por causa de um homem. Chamadas telefônicas de longa distância, brigas, conversas calorosas, tudo em vão. O Sr. Gack foi então mandado a Nova York para arrancar o leão de bronze de sua caverna. O senhor sabe que é o único homem no Brooklyn que tem o seu nome? Perguntou o Sr. Gack ao entrar no escritório do presidente. Este ficou surpreso. Não sabia disso. Bem, disse o Sr. Gack. Ao saltar do trem esta manhã, procurei na lista para achar o endereço e o senhor é o único homem no Brooklyn com o seu nome. Nunca soube disso, disse o presidente. Examinou a lista telefônica com interesse. Bem, é um nome pouco comum, retrucou orgulhosamente. Minha família veio da Holanda e estabeleceu-se em Nova York há quase 200 anos. Continuou a falar sobre a sua família e antepassados durante alguns minutos. Quando terminou, o Sr. Gack o cumprimentou pela grande fundição que possuía, comparando-a favoravelmente com várias outras que visitaram. É uma das mais asseadas e bonitas fundições de artigos de bronze que já vi, disse Gack. Tenho passado a minha vida melhorando este negócio, disse o presidente, e cada vez mais me orgulho dele. Gostaria de visitar a fundição? Durante a visita, o Sr. Gack parabenizou-o pelo sistema empregado e disse-lhe como e por que ele parecia superior aos de outros dos seus competidores. O Sr. Gack chamou-lhe a atenção nos comentários para uma das máquinas não muito comuns e o presidente declarou que ele mesmo as inventara. Levou um tempo considerável mostrando ao Sr. Gack como funcionavam e o produto superior que produziam. Insistiu para que o Sr. Gack fosse almoçar com ele. Até este momento, observe, nenhuma palavra foi dita sobre o verdadeiro propósito da visita do Sr. Gack. Depois do almoço, o presidente disse: cuidemos agora dos negócios. Naturalmente sei por que o senhor está aqui. Não esperava que nosso encontro fosse tão agradável. Pode regressar a Filadélfia com a minha promessa de que o material será aprontado e embarcado, mesmo que outras encomendas tenham de ser proteladas. O Sr. Gack conseguiu tudo o que queria sem pedir nada. O material chegou a tempo e o prédio ficou pronto no dia em que expirava o prazo do contrato. Será que isso teria acontecido se o Sr. Gack tivesse empregado o método da violência e da dinamite, geralmente usado em ocasiões como essas? Dorothy Webleski, gerente da agência de Fort Mountain da Nova Jersey Federal Credit Union, contou numa de nossas classes como conseguiu ajudar uma de suas funcionárias a torná-las mais produtivas. Recentemente, contratamos uma jovem para treinar no caixa. Seu relacionamento com nossos clientes era exemplar. Era cuidadosa e eficiente ao lidar com transações pessoais. Surgiu um problema ao final do dia, à hora de se fazer o fechamento. O chefe de caixa procurou-me e pediu rudemente que eu a despedisse daquela moça. Ela está atrapalhando todo mundo porque é lenta demais para fazer o fechamento. Mostrei a ela mais de uma vez como devia proceder, mas simplesmente não aprende. Mande-a embora. No dia seguinte, observei-a trabalhando no contato diário e normal com os clientes, sempre com rapidez e precisão. Ademais, mostrava-se extremamente agradável. Não demorou para que eu percebesse o que a perturbava no fechamento. Depois que o escritório fechou, procurei-a para conversar. Estava nervosa e aborrecida. Elogiei-a por ser tão gentil e simpática com os clientes e cumprimentei-a pela precisão e velocidade naquela fase do trabalho. Sugeri em seguida uma revisão do procedimento que adotamos para fazer o fechamento do caixa. Tão logo ela constatou que merecia minha confiança. Aceitou minhas sugestões e em pouco tempo dominou aquela função.
Desde então, nunca mais tivemos problemas com ela. Começar com o elogio equivale ao dentista iniciar seu trabalho com novocaína. O paciente ainda receia, mas o anestésico é tiro e queda, nada de dor. Um líder deve empregar o princípio 1. Comece com um elogio ou uma apreciação sincera. 2. Como criticar e não ser odiado? Certo dia, passeava Charles Schwab por uma de suas fundições de aço ao meio-dia, quando viu alguns dos operários fumando. Exatamente sobre suas cabeças havia um aviso que dizia proibido fumar. Apontou Schwab para o aviso e disse: Não sabem ler? Oh, não. Um outro faria isso, mas não Schwab. Dirigiu-se aos homens, deu um charuto a cada um e disse: Eu gostaria, rapazes, que vocês fossem fumar esses charutos do lado de fora. Os empregados compreenderam que Schwab os havia visto infringindo o regulamento e passaria a estimá-lo porque nada dissera sobre a falta. Dera-lhes um pequeno presente e fizera com que todos se sentissem importantes. Podiam deixar de querer bem a um homem como esse. E você? John Vanamaker empregava a mesma técnica. Costumava dar diariamente uma volta pela sua grande loja na Filadélfia. Certa vez, viu uma cliente esperando num balcão. Ninguém lhe dava a menor atenção. O pessoal das vendas, estavam num grupo lá na extremidade do balcão, rindo e falando uns com os outros. Vanamaker não disse uma palavra. Calmamente foi para trás do balcão, mostrou à cliente tudo quanto ela desejava ver. Depois levou os artigos adquiridos à seção encarregada de fazer embrulhos e prosseguiu seu caminho. Com frequência, os funcionários públicos não criticavam por não serem acessíveis aos seus constituintes. São homens ocupados e a culpa, às vezes, é de assistentes superprotetores que não querem que muitas visitas sobrecarreguem seus chefes. Carl Langford, que fora prefeito durante muitos anos de Orlando, Flórida, a terra do mundo de Disney, com frequência advertia seu pessoal para não barrar as pessoas que o procurassem. Alegava que tinha uma política de portas abertas. Entretanto, os cidadãos dessa comunidade sempre eram barrados por secretários e administradores quando o visitavam. Finalmente, o prefeito encontrou uma solução. Arrancou a porta do gabinete. Seus auxiliares compreenderam a mensagem e o prefeito, desde o dia em que a porta foi arrancada simbolicamente, pôde ter uma administração aberta no sentido pleno da palavra. A simples mudança de uma palavra de 3 letras pode quase sempre indicar a diferença entre o fracasso e o sucesso ao se tentar mudar uma pessoa sem ofender nem causar ressentimento. Muitos começam suas críticas com um elogio sincero, seguido pela palavra mas e terminando com afirmação crítica. Para dar um exemplo, ao tentarmos mudar o desinteresse de uma criança pelos estudos, poderíamos dizer: Sentimos orgulho de você, John, por ter aumentado suas notas nesse período letivo. Mas, se tivesse pegado firme em álgebra, os resultados teriam sido bem melhores. Nesse caso, Johnny poderia se sentir estimulado se não tivesse escutado a palavra mas. Seria lógico se ele questionasse a sinceridade do elogio anterior. Para ele, elogio parecia ser uma técnica que levava à inferência crítica do fracasso. A confiança seria distorcida e provavelmente não atingiríamos nossos objetivos de mudar a atitude de Johnny para com seus estudos. Isso poderia ser facilmente superado, mudando-se a palavra mas por e. Sentimos orgulho de você, Johnny, por ter aumentado suas notas nesse período letivo. E se der continuidade aos meus esforços no próximo ano, sua nota em álgebra poderá subir como as outras. Desse modo, Johnny poderia aceitar um elogio, porque a seguir não lhe apontaram nenhum fracasso. Teríamos chamado a atenção indiretamente para o comportamento que gostaríamos de ver mudado, e provavelmente ele passaria a viver segundo as nossas expectativas. Chamar indiretamente a atenção para os erros cometidos surte um efeito maravilhoso em pessoas sensíveis, capazes de se ressentirem com a crítica direta. Merd Jacob, de Woonsocket, Rhode Island,
contou a uma de nossas classes de que maneira tinha convencido alguns pedreiros desleixados que faziam uma reforma em sua casa a ser mais cuidadosos e organizados. No primeiro dia de trabalho, quando a senhora Jacob voltou do trabalho, notou que havia pedaços de madeira espalhados pelo jardim. Não desejava indispor-se com os pedreiros, já que não tinham nenhuma queixa com relação ao serviço que vinham fazendo. Assim, depois que eles se foram, ela e as crianças recolheram os pedaços e os empilharam num canto. Na manhã seguinte, chamou o responsável e disse: Fiquei muito satisfeita com o jardim ontem à noite. É sempre bom fazer uma limpeza e depois não irrita os vizinhos. Daquele dia em diante, os pedreiros recolheram e empilharam num canto os restos de madeira e, a cada dia, o responsável passava os olhos pelo jardim para se certificar de que estava em ordem. Um dos pontos mais controvertidos entre os membros das reservas do Exército e os reservistas é o corte de cabelo. Os reservistas consideram-se civis, o que são na maior parte do tempo, e não se conformam de precisarem manter o cabelo curto. O sargento ajudante Warley Kaiser, da 50ª-42ª USA School, abordou esse problema enquanto estava trabalhando com um grupo de oficiais não comissados da reserva. Como sargento ajudante há muito no exército, seu comportamento esperado talvez fosse gritar com as tropas e ameaçá-las, mas ao contrário, preferiu tocar no ponto apenas indiretamente. Os senhores, começou, são comandantes. Se comandarem através de exemplo, obterão melhores resultados. Os senhores deverão ser um exemplo para os seus comandantes. Sem dúvida, não ignoram o que diz o regulamento do exército sobre o corte de cabelo. Hoje eu vou cortar o meu, embora esteja mais curto que o dos senhores. Olhem-se no espelho e, se pressentirem que o corte de cabelo será um bom exemplo, arranjaremos um horário para que visitem a barbearia do posto. O resultado foi o que se esperava. Vários dos candidatos olharam-se no espelho e foram à barbearia naquela tarde, onde receberam um corte regulamentar. O sargento Kaiser comentou na manhã seguinte que já podia ver o desenvolvimento das qualidades de liderança em algum dos membros do esquadrão. No dia 8 de março de 1887, morreu o eloquente Henry Ward Beecher. No domingo seguinte, Lyman Butch foi convidado para falar no púlpito, que ficara vago com o falecimento de Beecher. Ansioso por obter o maior êxito, escreveu e poliu seu sermão com os meticulosos cuidados de um Flaubert. Leu depois para a esposa. O sermão era fraco, como a maioria dos discursos escritos. Sua esposa podia ter-lhe dito: se tivesse menos juízo, Lyman está horrível. Não pronuncie nunca. Você vai fazer o público dormir. É erudito como uma enciclopédia. Devia fazer uma coisa melhor, após haver pregado durante tantos anos. E pelo amor de Deus, por que não fala como um ser humano? Por que não age de um modo natural? Você vai se inutilizar ao ler essa bobagem. Isso é o que ela podia ter dito. Se tivesse feito isso, sabe o que teria acontecido? Ela também sabia. Assim, apenas observou que o sermão daria um excelente artigo para North America Review. Em outras palavras, ela o elogiou e, ao mesmo tempo, sutilmente sugeriu que não pronunciasse como um sermão. Lyman Butch aceitou a sugestão, rasgou o sermão cuidadosamente preparado e falou no púlpito de improviso, sem sequer se utilizar de notas. Uma maneira eficaz de corrigir os erros alheios é o princípio 2. Chame a atenção para os erros das pessoas de maneira indireta. 3. Fale primeiro sobre seus próprios erros. Alguns anos atrás, minha sobrinha Josephine Carney deixou sua casa em Kansas City e veio para Nova York a fim de ser minha secretária. Tinha 19 anos. Fazia 3 anos se formara numa escola secundária e sua experiência em negócios era um pouco mais que zero. Hoje é uma das mais perfeitas secretárias a oeste de Suécia, mas no começo ela era suscetível de melhorar. Um dia, quando ia censurá-la, disse para mim mesmo: espere um minuto. Dalcarge, espere um momento. Você é 2 vezes mais velho que Joseph. Possui 10.000 vezes mais experiência em negócios.
Como você pode sinceramente esperar que ela tenha seu ponto de vista, seu discernimento, sua iniciativa, mesmo medíocres como são? E só mais um minuto, Dal. O que você fazia aos 19 anos? Lembra-se das tolices? Dos grandes erros que cometeu? Lembra-se da vez que fez isso e aquilo? Depois de pensar sobre o assunto, sincero e imparcialmente, cheguei à conclusão de que a média obtida por Josephine aos 19 anos era superior à que eu obtivera. O que, sinto confessar, nem sequer estava dando a Josephine os parabéns por isso. Desde então, quando queria chamar a atenção de Josephine para um erro, costumava começar assim: Você se enganou, Josephine, mas Deus o sabe. Seu erro não foi maior do que os erros que tenho cometido. Você não nasceu sabendo. Isso vem com a experiência. E você faz melhor do que eu quando eu tinha a sua idade. Tenho sido culpado de tantas coisas estúpidas, imbecis mesmo, que sinto pouca inclinação para censurá-la ou a qualquer outra pessoa. Mas não acha que seria mais acertado ter feito isso de tal forma, assim, assim? Não é tão fácil ouvir uma dissertação sobre suas faltas quando o acusador começa admitindo humildemente que ele também está longe de ser infalível. E.G. de Liston, engenheiro da Brandon, Manitoba, Canadá, vinha tendo alguns problemas com sua nova secretária. As cartas que editava chegavam-lhe à mesa para receber sua assinatura com dois ou três erros de ortografia por folha. O senhor de Listone contou como contornou a questão. Como a maioria dos engenheiros, nunca me sobressaí por causa do meu inglês ou da minha excelente ortografia. Durante anos anotei num caderno com ordem alfabética as dificuldades que tinha com algumas palavras. Quando percebi que simplesmente apontar os erros não faria com que meus secretários lessem atentamente ou consultassem um dicionário, tomei a decisão de agir de outra maneira. Quando uma carta chegou a minhas mãos com erros, sentei-me diante dela e disse: Essa palavra não me parece estar escrita corretamente. Sabe, sempre fiquei em dúvida com relação a ela. Por isso comecei a anotar neste caderno palavras em que encontrava dificuldades ortográficas. Abri o caderno na página apropriada. Sim, aqui está. Preocupo-me bastante com a ortografia porque as pessoas costumam nos julgar por nossas cartas e erros desse tipo põem em xeque o nosso profissionalismo. Não sei se ela seguiu o meu exemplo, mas depois dessa conversa a frequência de erros diminuiu significativamente. O gentil príncipe Bernard von Boon compreendeu a necessidade de voltar em 1909. Era então chanceler do Império Alemão e se achava no trono Guilherme II. Guilherme o Insolente, Guilherme o Arrogante, Guilherme o último Kaiser alemão, ocupado em organizar um exército e uma armada que ele se orgulhava de serem capazes de todas as façanhas imagináveis. Aconteceu uma coisa surpreendente. O Kaiser disse coisas incríveis que abalaram o continente e iniciaram uma série de explosões ouvidas em todo o mundo. Tornando a situação infinitamente pior, o Kaiser fez publicamente desnecessárias, egoístas e absurdas declarações, e fê-las enquanto era hóspede da Inglaterra. Mais ainda, deu sua imperial impressão para que as declarações fossem publicadas no Dawn Telegraph. Por exemplo, declarou que era o único alemão que tinha disposições amistosas para com a Inglaterra, que estava construindo uma armada contra a ameaça do Japão, que ele e só ele salvara a Inglaterra de ser humilhada pela Rússia e pela França, e que foi o seu plano de campanha que facilitou o Lord Robert da Inglaterra derrotar os boeres na África do Sul, assim por diante. Nunca em tempo de paz, nos últimos 100 anos, havia saído dos lábios de um monarca europeu palavras tão estúpidas. Todo o continente zumbiu como uma colmeia de abelhas. A Inglaterra ficou exasperada. Os estadistas alemães estupefatos. E no meio de toda essa consternação, o Kaiser ficou receoso de sugerir ao príncipe Van Bolo, o chanceler, que ele se culpasse pelo acontecimento. Sim, ele queria que Van Bolo declarasse que a responsabilidade era toda sua, que ele aconselhara o imperador a dizer todas aquelas incríveis. Majestade, protestou Van Boom, parece-me impossível que qualquer pessoa na Inglaterra ou na Alemanha possa supor-me capaz de ter aconselhado Vossa Majestade a dizer qualquer uma daquelas coisas. No momento em que essas palavras saíram da boca de Van Boom, ele compreendeu que havia cometido um erro grave.
O Kaiser pulou. Considera-me um burro, gritou ele. Um burro capaz de erros que o senhor mesmo não seria capaz de cometer? Von Bolo sabia que devia ter elogiado antes de censurar, mas já era tarde demais. Procurou dar o passo seguinte da melhor maneira. Elogiou depois de haver criticado. E isso operou um milagre. Longe de mim tal sugestão, respondeu respeitosamente. Vossa Majestade suplanta-me em muitos aspectos, não somente como é de se esperar em conhecimentos navais e militares, mas, sobretudo, nas ciências naturais. Muitas vezes tenho ouvido Vossa Majestade com admiração quando dá explicação sobre um barômetro, sobre o telégrafo sem fio ou sobre os raios Roentgen. Sou vergonhosamente ignorante em todos os ramos das ciências naturais. Não tenho fenômenos naturais, mas, prosseguiu Bowl, em compensação possuo alguns conhecimentos históricos e talvez certas qualidades de uso na política, especialmente na diplomacia. O Kaiser envaideceu-se. Von Bohlen havia elogiado. Von Bohlen o exaltou e humilhou-se. O Kaiser pôde perdoar tudo depois disso. Não lhe tenho sempre dito, exclamou com entusiasmo, que nos completamos um ao outro de modo notável? Precisamos permanecer juntos, e é o que faremos. Apertou a mão de Bolo, não só uma vez, mas muitas, e no mesmo dia, mais tarde, seu entusiasmo cresceu. Cresceu tanto que os punhos cerrados exclamou: Se alguém me disser qualquer coisa contra o príncipe Van Bolo, darei um soco no nariz do acusador. Van Bolo conseguiu salvar-se em tempo. Mas, apesar de ser o fino diplomata que era, cometeu um erro. Deveria começar falando sobre seus curtos conhecimentos e sobre a superioridade de Guilherme, e não dando a entender que o Kaiser era um maluco que precisava de um guardião. Se apenas algumas palavras de humilhação com relação a si mesmo e com respeito à outra parte puderam transformar o arrogante Kaiser insultando um verdadeiro amigo, imagine o que a humildade e o elogio podem fazer por você e por mim nas nossas relações diárias. Usados oportunamente, podem operar verdadeiros milagres nas relações humanas. Quem admite os próprios erros, mesmo sem corrigi-los, conseguirá convencer um outro a mudar o comportamento. Isso foi exemplificado mais recentemente por Clarence Zerguint em Timóneo, Maryland, ao descobrir que seu filho de 15 anos estava fumando. Naturalmente não queria que David fumasse, comentou-no o Sr. Zerhouse, mas eu e a mãe dele fumamos. A todo momento damos um péssimo exemplo. Expliquei a David que tinha começado a fumar mais ou menos na idade dele e que o fumo tinha tirado de mim muita coisa, mas que agora parecia meio impossível parar. Procurei lembrá-lo que minhas tosses eram irritantes e que ele mesmo, anos atrás, pedira-me para largar o cigarro. Não o aconselhei a parar imediatamente, nem o ameacei de alguma maneira, nem o adverti dos sérios riscos. Tudo o que fiz foi mostrar que eu era escravo do cigarro e o que isso significava. Ele pensou um pouco nisso e resolveu que não fumaria até concluir o colegial. À medida que os anos foram passando, David nunca pegou num cigarro e não tem intenção de fazer isso. Como resultado daquela nossa conversa, eu mesmo decidi parar e, com o apoio da minha família, consegui. Um bom líder segue o